Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 5 de abril de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje vamos agradecer também pela vida dos pastores que estão aniversariando no dia de hoje. Manda aqui pra gente, todo dia você pode mandar pra gente aqui o dia do aniversário do seu pastor, da sua pastora, e nós vamos ter aqui um privilégio muito grande de agradecer a Deus pela vida dele, pela vida dela, mencionando carinhosamente o nome dos aniversariantes, também o nome da igreja. Manda pra gente que daqui a pouquinho, no final do programa de hoje, nós vamos estar mencionando, orando e agradecendo ao senhor. Pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319 aqui na 93 FM. Nós começamos aqui segunda-feira nos divertindo e nos alegrando muito com alguns irmãos que têm uma habilidade impressionante para imitar. São os imitadores aqui no nosso Debate 93. Hoje você tem uma imitação boa, você tem que dizer seu nome, quem que você está imitando, pra gente descobrir quem é que você está imitando, porque às vezes fica confuso, às vezes não consegue identificar, tá imitando quem, tem uns personagens assim meio parecidos, né? Você manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, vai ser muito interessante também, por exemplo, como fez esse querido irmão. Vamos ouvir aqui, ó. Alô, J.R. Vargas. Aqui quem fala é o Silvio Santos. Silvio Santos, pelo incrível que pareça, é evangélico. Maravilha! É da caravana de Duque de Caxias, da igreja Wesleyana de Figueira. Quem está falando é o Silvio Santos, da igreja Wesleyana de Figueira. Aí você está pedindo para imitar alguém. Quem está falando é o Silvio Santos, mas quem está imitando é o Tiago Nascimento do Duque de Caxias. J.R. Vargas, aquele meu abraço aqui, tô mandando essa mensagem, né? Imitando o maior comunicador do Brasil, né? Silvio Santos crente, como é que seria? Como é que seria? Quem quer ser abençoado? Deus é bom ou não é? Aquele abraço. 93 FM, oi, é coisa nossa. Muito bom, meu querido, obrigado pelo carinho, obrigado por essa alegria maravilhosa. Estamos juntos aqui na 93 FM, é sempre muito bom receber você, ouvinte. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, minha gente, vamos tratar aqui sobre os nossos assuntos no Debate 93 de hoje. Tem vários temas para nós discutirmos hoje aqui. Tem os efeitos, as repercussões do que aconteceu ontem, aliás, hoje, na madrugada, no Supremo Tribunal. Essas questões que estão aí na boca do povo, todo mundo tá falando. Nós queremos ouvir aqui a opinião dos nossos queridos debatedores também. Mas temos o tema 01, vamos começar por ele. Em Provérbios 24, versículo 6, diz que na multidão de conselheiros está a vitória. Mas até que ponto conselhos são realmente bons? Os ditos populares afirmam que se conselhos fossem bons, não eram dados e sim vendidos. Como avaliar? Como avaliar, minha gente, se um conselho é de fato bom? Eu quero saber a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Quem ouve muito conselho corre o risco de ficar dependente deles? Não é perigoso ser alguém que não consegue tomar decisão sozinho? Querido ouvinte, o que de fato a Bíblia quer nos orientar
quando fala sobre buscar conselhos. No programa de hoje, o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, e o pastor Pedro Rodrigues, da Primeira Igreja Batista em Jardim Terra Firme, em Santíssimo. Diante dos meus queridos companheiros debatedores, os nossos microfones já devidamente abertos para que venhamos a ouvi-los nessa hora. Quem vai começar? Bom, Vitória. O apóstolo, tá tudo aberto. Ok, então a palavra se baseia em Provérbios Eclesiásticos. Nossa própria palavra, a Bíblia traz ali 2 livros, essencialmente uma leitura sapiencial para conselhos, né? Agora, eu acho que nós temos que cercar com alguns cuidados de conselho. Por exemplo, Absalão é o exemplo negativo que nós temos de conselho. Por quê? Ele queria conselhos que massageassem o seu ego, que inflamassem o seu desejo, o seu pecado. Então, eu creio que buscar conselho tem que ser com pessoas diferenciadas. Você muitas vezes vai buscar conselho para satisfazer a sua vontade, não para ser confrontado pela verdade. Concordam, queridos companheiros? Quando eu vejo aqui o e-mail, e aí ele diz o seguinte, que conselhos são realmente bons, ele pergunta isso. E aí ele diz, o dito popular afirmam que se conselhos fossem bons, não seriam dados, seriam vendidos. Isso não é uma verdade, né? Conselhos, eles são maravilhosos, e a Bíblia vai falar no seu capítulo 5, em Provérbios 5, 12, vai dizer, então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Então, assim, o que nós vemos é o contrário totalmente do dito popular. O que a Bíblia nos ensina é aceitar o conselho, e a Bíblia vai falar que quem não aceita os conselhos são tolos. Então, nós vamos caminhar nesse entendimento, e o que eu afirmo aqui é que nós devemos aceitar os bons conselhos. Claro que existem os bons conselhos e os maus conselhos. Olha aqui, pastor. Então nós devemos discernir isso. O ouvinte está dizendo, o conselho bom é aquele que vem pautado na palavra do nosso Deus. Faz uma diferença enorme. Isso. Eu acho que faz a diferença a quem você está tomando conselho, ou de quem você está tomando conselho. A palavra de Deus no Salmo 1 diz, bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Que não busca conselhos em quem não tem o que produzir, em quem não tem realmente o que dizer, né? Eu acho que o conselho é bom. A questão é onde você está buscando este conselho. O conselho é muito bom, gente. A Bíblia fala, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. A gente vê que várias referências na Bíblia. Timóteo ouvia os conselhos de Paulo. Moisés ouviu o conselho do seu sogro, a orientação do seu sogro, seguiu e deu certo. Agora tem que ver de onde, de quem vêm esses conselhos. A árvore se conhece pelo fruto. As pessoas experientes, tem pessoas que são bons conselheiros, mas quando você olha a vida dessa pessoa, você não pode se tornar também dependente a vida inteira de conselhos. Ouve, e a decisão final vai ser sua. Você vai decidir se vai praticar ou não. Mas ouvir é sempre bom, porque quem ouve, para ouvir, sempre aprende alguma coisa. Quando a gente trabalha com as questões que envolvem conselhos e opiniões, etc., e a Bíblia nos lembra no Salmo 1, né, que os conselheiros podem e devem ser muito bem escolhidos, a gente deve saber exatamente a que a gente escuta, é porque algumas pessoas, elas falam o nosso coração de uma maneira especial. Tem pessoas que nós apreciamos ouvi-las, elas têm sempre uma palavra boa. O outro lado dessa história é que alguns gostam de ouvir aquilo que bate com o que elas querem, então vão buscar 10, 30 pessoas até que encontram. E tem pessoas que são tão indecisas que elas vão ouvir todo mundo e no final vão dizer assim, eu ainda estou em dúvida. Claro, quanto mais escuta, mais dúvida surge. Como é que a gente ajuda as pessoas a entrarem num caminho de maturidade? Porque, veja, não é nem maturidade espiritual, tá certo? Não estamos falando de maturidade espiritual, estamos falando de maturidade.
Aquela pessoa que consegue discernir se uma coisa ruim ou se é uma coisa boa. Eu penso que o pastor Pedro colocou muito bem, né? Eu acho que a base do conselho tem que ser a palavra de Deus, porque nós temos um hábito interessante, eu digo nós porque é uma cultura popular, é que a pessoa já parte do conselho dizendo o seguinte: se eu fosse você, faria isso. Se eu fosse você, faria dessa maneira. Só que não é, nunca foi e nem vai ser. Então, quando eu dou um conselho a partir da minha impressão, eu tendo a prejudicar a pessoa, porque eu não estou direcionando ela a tomar decisão. Eu estou direcionando ela a tomar a minha decisão no lugar dela. Então, eu creio que o pastor Pedro colocou com muita propriedade aqui o seguinte: a base é a Bíblia. Nós temos que fundamentar nossos conselhos naquilo que a palavra de Deus diz. Quando muito nas nossas experiências, mas não para que ela sirva de imposição para que a pessoa tome a decisão. Porque você falou muito bem, do indeciso, então, ele pega isso como uma luva. Não, vou fazer isso mesmo. Isso. Você está falando, JR, eu vou fazer dessa maneira. Vou fazer assim. Ele estava indeciso porque estava tomando muito conselho. Veja um ouvinte nosso aqui pelo WhatsApp dizer: eu sou uma dessas pessoas que costuma buscar conselho com os irmãos e a liderança. E ela pergunta: como reconhecer um conselho pautado na palavra e vontade do Senhor? Estou passando por um momento em que pessoas estão me dando direções diferentes. Então você imagina que estamos ali numa verdadeira encruzilhada, no melhor sentido dessa palavra, mas que a pessoa acaba ouvindo aqui, e ela está perguntando: como é que eu faço para identificar se o conselho é pautado na palavra do Senhor ou não? Os princípios. Os princípios são inegociáveis. Você tem que estar pautado nos princípios da palavra, né? O que é certo, o que é errado. Tem muita gente que quer ouvir, mas quer ouvir aquilo que soa bem aos seus ouvidos, mesmo sabendo que é algo que é errado, é fora dos princípios bíblicos. É muito mais fácil seguir aquilo que o seu coração está pedindo do que a razão, do que a Bíblia está mandando você fazer. Então, é seguir os princípios de Deus. Os princípios são inegociáveis, ouça com atenção, mas eu repito, a decisão final não tem que vir de ninguém, tem que vir de você, para que lá na frente você não diga: se eu tivesse feito assim, assado, entendeu? Até para não transferir responsabilidade, né? Porque tem pessoas que fazem isso, elas transferem responsabilidade. A decisão final é pessoal. Você vai ouvir, vai para os princípios da Bíblia e tome a sua decisão para não responsabilizar ninguém lá na frente. E outro detalhe é que as pessoas que vão buscar conselho de alguém, ela precisa ter senso, né? Ela precisa ter senso, porque se ela não tiver senso, ela não vai aceitar o conselho, não vai seguir o conselho, né? Senso para poder entender que aquele conselho está sendo bom, que aquele conselho está vindo de uma pessoa que tem experiência, que já passou por aquilo, pessoa que tem maturidade, né? Às vezes, nós como cristãos, nós vamos citar a Bíblia como a base, porque são os princípios, é a nossa regra de fé e de prática. Porém, nós temos que entender que muitas vezes nós vamos encontrar com pessoas que não têm uma base bíblica, mas que têm uma experiência de vida muito forte, né? E que pode dar bons conselhos. O problema é que quem ouve muitas vezes não tem o senso para poder discernir isso. Esse aspecto que envolve a maturidade, que é tão importante, já tratamos aqui anteriormente, quando ela diz assim: não é perigoso ser alguém que não consegue tomar decisão sozinho. Eu acho que é muito perigoso, né, gente? Totalmente perigoso. Muito perigoso, porque... Eu acho que nós vivemos numa geração que está dentro disso aí, né? Ela, primeiro que não sabe tomar decisão sozinho, porque quando nós vemos eles tomando decisão, só tomam decisões erradas, e aí acaba vivendo uma situação patológica e daqui a pouco vive dependente, né, de conselhos. Eu penso que é a questão da insegurança, né? A pessoa, acho que foi colocado aqui muito bem, da transferência de responsabilidade. Aliás, nós temos isso no Brasil: terceirização de culpa, terceirização de responsabilidade. Então, quando eu digo que eu tomei essa decisão errada porque fui orientado assim, eu estou me eximindo de quê? De culpa. É mais fácil. De responsabilidade, né? É mais fácil, né? Então, parece que nós vivemos nesse tempo de terceirizações. Então, eu terceirizo a culpa, e aí fica fácil para mim lá na frente, quando deu errado, não, mas o culpado foi o pastor que me orientou, o culpado foi o irmão, foi o amigo. A pessoa, nós não vivemos um tempo de assumir responsabilidade. Não, a escolha foi minha, eu decidi errado e agora vamos fazer o caminho aí de volta. Aqui o ouvinte falando, JR, se um
conselho é pautado na palavra, ele é perfeito, ele é agradável, Deus jamais dá jeitinho. É sim ou não. Se tudo for fora disso, né? Se for fora disso, não condiz com a palavra. É um princípio estabelecido, né? Isso. O que o apóstolo Alexandre acabou de falar é interessante, mas não é desse tempo não, lá no Éden, né? Já aconteceu isso. Adão, o que aconteceu? Não, o conselho foi dela, foi ela que me orientou, ela me deu o fruto, né? Então isso já é antigo. Eu acho que a gente tem que começar a assumir e não terceirizar mesmo, assumir. De João Pessoa, na Paraíba, pastora Flor, um ouvinte disse: sou líder de departamento na igreja onde congrego e confesso, já me dei mal com certos conselhos. Entendo que conselhos são aqueles que vêm dos mais velhos ou de pessoas com experiências nas mesmas áreas onde buscamos conselhos. Por fim, o que vale mesmo é o testemunho interior pelo Espírito Santo que está em nós. Conselho é diferente de opinião. Opinião, todo mundo tem uma. Conclui aqui o nosso ouvinte, está em João Pessoa, na Paraíba, acompanhando a gente. Manda um abraço para ele, pastora Flor Gelis. Abração aí para você que está aí na Paraíba, ouvindo o debate, né, junto conosco aí. Que Deus te abençoe. Gente, a decisão, eu vou continuar repetindo aqui para você guardar bem, é pessoal. Ela é pessoal. Então pense bem, ouça com atenção, examine a árvore, a pessoa de quem está vindo o conselho, o aconselhamento, examine aquilo ali, examine a vida da pessoa, se ela está capacitada. Até um psicólogo, na psicologia, o psicólogo ele é proibido a dar conselhos, ele é ensinado a dar orientação, e a decisão final ainda fica por conta do paciente. Então a decisão final, agora, parar para ouvir é bom demais, você vai ouvir, não vai trazer confusão. Agora, essa dependência de viver seguindo conselhos, isso é uma doença também. Você não pode viver na sombra de ninguém. Você tem a sua vida e tem que ter as suas decisões. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo: hoje em dia as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de assumir seus erros e as consequências. É muito mais fácil não buscar a Deus e sua vontade, não buscar conselhos que tenham base sólida e depois colocar a culpa nos outros dos seus próprios fracassos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Tá brava essa ouvinte aqui, hein, apóstolo, não tá não? Tá soltando aí, expressando aí a dor dela, e provavelmente isso é nível de frustração. É verdade. Isso aí deve ser alguma coisa que ela tá botando aí pra fora, mandando recado pra alguém, tá? Olha, meu relacionamento de 8 anos acabou porque o meu ex só agia segundo o conselho da mãe. Às vezes acontece isso, não é? E nesse caso aqui é junto, é perto, mas é a mãe, é a sogra que acaba de alguma forma interferindo. É o que eu falei aqui no início. O conselho, ele não é só bom, existem os maus conselhos. Então a pessoa tem que ter senso, né, de discernir se aquele conselho é bom ou mal. E esse problema aí de escutar a mãe, né, em casamento, isso é um problema que vem se arrastando de geração em geração. Quando o nosso ouvinte faz a distinção entre opinião e conselho, eu vou trocar um carro, então tem uma pessoa que tem essa habilidade, vai me dar uma opinião, não um conselho. É isso, gente? Tô querendo fazer aqui a distinção de uma coisa e outra coisa. Conselho é uma coisa muito séria, que vem recheado de experiência, vem recheado de um acompanhamento. Opinião você fala e você depois muda de opinião. Um conselho, a pessoa pode dizer assim: mas você disse para eu fazer isso. Eu disse, mas eu mudei. Agora eu penso o contrário. Poxa, botou no fogo e ainda depois. Agora, opinião é outra coisa. As pessoas mudam de opinião sobre diversos assuntos. É isso, gente? Como é que é a diferença entre uma coisa e outra? Eu penso que é para semântica, mas eu creio que em última análise cai na mesma coisa, porque há pessoas que dão conselho hoje, depois de apanharem pela vida, pegaram experiência, mudam a direção. Isso vai do nosso tempo, das nossas impressões de hoje. Daqui a 10 anos, quantas experiências eu já passei de um conselho que eu dei hoje, lá na frente eu posso dizer, olha, pelo que eu já passei, pelo que eu já vivi. Então, assim, eu acho que a gente não pode também fechar a coisa de tal maneira de trancar e jogar a chave fora. Eu acho que a gente tem que ter o seguinte: opiniões se mudam e conselhos também se mudam, né? Conselhos que eu dei talvez há 20 anos atrás, hoje com a experiência que eu tenho, né, de passados 20 anos, olha, eu não faria isso, pensaria desse jeito, desse modo. Quando se trata de princípio bíblico, ele não muda. Não, aí nós falávamos sobre Pedro no início, lembra? Esse aquela aqui é palavra ponto, ali, o conselho da palavra é esse aí, o segredo para mim continua sendo esse. Olha, que ouvinte, quando eu preciso de conselho, sempre procuro alguém que conheço
e que tem uma vida séria com Deus. Outro ouvinte, temos que tomar cuidado também com os conselhos que damos, né? Se não, ao invés de ensinarmos as pessoas a serem dependentes de Deus, estamos ensinando a serem dependentes de nós. Devemos dar o conselho e ensinar a pessoa a buscar a resposta em Deus, que é o autor de tudo. Conta aqui um ouvinte. Outro dizendo, realmente não podemos confundir conselhos com opinião própria, porque eu penso que a minha experiência nem sempre ajudará o próximo em uma situação parecida. Conta aqui o ouvinte, olha como tem gente, na opinião aqui dos nossos ouvintes, aqui o ouvinte dizendo, não tô brava não, tá bom ouvinte, tá combinado, só dei minha opinião, é isso aí, você fez muito bem, eu tô plenamente de acordo. Ouvinte dizendo, eu tive um casamento escolhido por minha mãe, fiquei casada durante 20 anos, ou seja, tá dizendo aqui que foi uma encrenca na vida dela porque ela acabou seguindo o conselho, e nesse caso aqui parece que não foi nem um conselho, foi a decisão que alguém impôs a ela, na perspectiva dela, isso hoje está complicado. É uma diferença muito grande. Eu vou falar de mim mesma, né, da minha vida. Eu, quando estou para tomar decisões muito importantes na minha vida, eu gosto de ouvir pessoas que tenham, né, especialidade naquela área para poder me aconselhar. Na política eu faço isso com o deputado Harold de Oliveira, eu procuro ouvi-lo, porque eu gosto de ouvir a voz da experiência, de quem tem realmente uma história. Em casos espirituais eu procuro meus mentores espirituais, eu procuro pastores que realmente têm alguma bagagem para me aconselhar. Eu tenho seguido esses aconselhamentos dos pastores, eu tenho seguido esses aconselhamentos de pessoas que têm mais experiências, mais capacitadas, e até aqui a minha vida tem dado muito certo. E nessa questão aí específica, casamento é um negócio que é para toda a vida, né? Há situações que não vão mexer tanto com a nossa vida, para pegar um conselho e de repente proceder. Agora, casamento tem que ser algo muito pessoal mesmo, né? Porque envolve a vida toda, tanto para casar quanto para descasar, mas né? Na maioria das vezes, tá? Na maioria, quem não ouve pai e mãe quebra a cara, porque ninguém nos conhece melhor do que os nossos pais. Os nossos pais nos conhecem na íntegra, né? E eu amo muito, né, ouvir, porque os meus pais me conhecem, eles sabem, e tem pessoas que casam, mas depois que casam, deixam de ouvir aconselhamento. Elas deixam elas querem viver segundo a sua cabeça e acabam se dando mal naquele casamento. Aí quer responsabilizar o pai, quer responsabilizar a mãe. Não, gente, vamos assumir também os nossos erros, os nossos defeitos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, diz a palavra do nosso Deus. Deus tem conselhos sábios para todos nós. A palavra do Senhor, ela é rica, ela é preciosa, ela está cheia da palavra do nosso Pai para nos ensinar e para nos orientar. Que Deus use a sua vida para que você seja, querido ouvinte, um bom conselheiro, uma conselheira abençoada, uma serva de Deus que fale não daquilo que passa no seu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Coração é enganoso, hein? O coração engana e o coração se engana. Agora a Bíblia não. A Bíblia é a mesma. Tudo passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. É o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Antes de nós entrarmos aqui exatamente no tema que envolve a questão do habeas corpus ontem, tá todo mundo aqui na mesa querendo falar sobre o assunto e tudo mais. Nós vamos antes agora a Boa Vista, ao belíssimo estado de Roraima, porque a prefeitura de Boa Vista instalou tapumes ao redor de uma praça, isolando os cerca de 600 venezuelanos que vivem acampados ali. Essa é a informação que a mídia divulgou. Nós estamos aqui agora com o querido pastor Jean Carlos de Almeida, que é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Roraima. Pastor Jean, essa informação procede? Primeiro, exatamente isso, que houve ali um isolamento para que eles estivessem localizados na praça. A gente tem essa informação. Eu queria primeiro checar com o senhor para saber se é isso mesmo e o que, na visão do querido irmão, as igrejas de Roraima têm feito para acolher essas pessoas que chegam e que precisam desse acolhimento, são refugiados que precisam desse abraço. Muito bom dia, pastor Jean Carlos, Deus abençoe o senhor.
Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. É um prazer poder falar um pouco em nome do que tem acontecido em Boa Vista. E, de fato, procede sim, a informação procede. É uma praça muito importante, ela fica bem na entrada da cidade de quem vem sentido Manaus, Boa Vista. Então, chegando, tem essa imensa praça e eles acabaram montando um acampamento. De início, né, que já tem aproximadamente 3 meses que eles estão instalados nessa praça. Então, de início, era algumas famílias, né, que passavam um dia, mas aí foi aglomerando, e aí teve um determinado dia, dentro do mês de fevereiro, ali próximo até o período de feriado de carnaval, que caiu uma forte chuva aqui em Boa Vista. Nessa situação, alguns irmãos de algumas igrejas evangélicas se mobilizaram para levar barracas de acampamento, para poder ali, por causa da chuva, por causa da situação, abrigá-los. Bom, de lá para cá, se tornou uma, vamos chamar assim, vamos apelidar assim, uma vila venezuelana nessa praça. Que foi crescendo, até ganhar uma repercussão nacional, né? Essa é a realidade. Bom, diante disso, desse fato, desse ocorrido, que não é apenas nessa praça, são em vários lugares de Boa Vista. Na verdade, o que a gente classifica a situação da seguinte forma: pela Polícia Federal, existem já legalizados, legalmente em Boa Vista, 60 mil venezuelanos. Uma contagem informal de ONGs que sempre estão aí dando entrevistas, estão falando em nome da situação. A contagem de venezuelanos já seriam mais de 80 mil. Aproximadamente 25% da população de Boa Vista, né, já são venezuelanos na cidade. Bom, o que tem acontecido é que o governo federal, junto com o Estado, eles se organizaram para montar o que é chamado de abrigo. Então, existem abrigos. O primeiro foi feito num ginásio aqui da cidade, num bairro chamado Pintolândia. Depois o segundo num ginásio agregado ao estádio da cidade, que é chamado de Tancredão, e aí alojou-se lá, abrigou-se lá mais uma turma de venezuelanos. Bom, esses foram os primeiros abrigos. Hoje estão um total de 6 abrigos. O maior deles já são quase 2 mil venezuelanos apenas em um deles, né? E aí, na praça, onde estavam essas 600 pessoas, o que acontece? Foi feito um abrigo mais próximo dessa praça para poder levar o pessoal que estava instalado, estava abrigado lá, para um lugar mais reservado. Então tem sido tirado de pouco a pouco. Então existe ainda gente lá, foi feito realmente aquele tapum, né, por parte da prefeitura, por parte do município, porque de fato é uma realidade. A gente vê isso aqui no dia a dia. A prefeitura tem feito uma revitalização de praças. Então, de praça para praça, nos bairros, tem sido realizada essa revitalização. Então, você tá, e aí, então, foi normal que colocassem os tapumes lá. Agora, o anormal é colocar do tapume ter gente morando lá. Isso aí é completamente inesperado. Quando a gente observa isso, evidentemente, nós todos aqui podemos ter várias opiniões, mas nós não estamos aí, né? Isso. Então eu tenho sempre o zelo de identificar que às vezes a gente pode opinar sobre os céus e a terra, mas se nós não estamos nem em um nem outro, a gente tem que ter um cuidado especial para primeiro ouvir, checar, identificar. Então o que nós podemos identificar? Primeiro, o que o município está tentando de alguma forma resolver o assunto, né? O tema não está abandonado. A outra coisa é que o número de venezuelanos é gigantesco. O senhor falou em 25%, é isso? Isso, exatamente. 25% da população de Boa Vista já está sendo acrescida aí pela presença do número de venezuelanos, ou seja, não há um lugar que você tenha uma estrutura que possa acolher e abrigar nesse número. Isso são números oficiais, é isso, né, pastor? Exato. São os números oficiais, ou seja, pode ser que nós tenhamos aí outros números
números diferentes desses aí. E a outra coisa é que, pelo que eu entendi, também as igrejas evangélicas estão se mobilizando para, de alguma forma, atender, acolher e dar o suporte às pessoas que estão aí. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Graças a Deus, houve uma mobilização desde o início, né? A gente está falando aí de aproximadamente um ano e meio atrás, que iniciou-se essa imigração continuada. Hoje, é verdade, já fugiu ao controle, porque inicialmente a igreja fazia um trabalho social, né? Mas hoje isso já fugiu ao controle, ou vamos dizer assim, da esfera da igreja, já fugiu há muito tempo. Então hoje realmente o Estado é que precisa tomar algum tipo de providência, a igreja não tem como responder por isso e nem se responsabilizar por isso. A igreja, né? tem que ser o SOS, né? E é uma coisa emergencial. A estrutura toda tem que ser dada pelo município ou pelo Estado efetivamente. Pastor Jean Carlos de Almeida é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Roraima. Eu quero agradecer ao senhor. Tô tendo todo o cuidado aqui de falar Roraima. O senhor tá percebendo, né, pastor? Estou percebendo, sim, porque geralmente quando as pessoas se referem ao estado, chama de Roraima, né? Mas é Roraima, né, pastor? Aí a população aqui que assiste, né, que está sempre ouvindo, aí eles na hora reclamam, né? Mas não é Roraima, é Roraima. Roraima. Pastor Jean Carlos, muito obrigado pela entrevista e quero encorajar o senhor aqui em nome dos nossos ouvintes, da turma toda que está nos acompanhando aqui no Rio, no Brasil e no mundo, e que Deus continue usando a sua vida e a de outros pastores, outros irmãos, a igreja sendo presente na cidade. Essa é uma perspectiva muito importante que a gente bate muito nessa tecla aqui. A igreja está na cidade, ela não está assistindo, ela não é uma espectadora do caos, ela é parte da solução. Pastor Jean Carlos, obrigado, Deus abençoe muito o senhor. Amém, obrigado, meu irmão, um grande abraço também, viu? Obrigado também pela preocupação. Estamos aqui, daqui a pouquinho nós vamos orar juntos por esse tema, tá bom, pastor? Amém, meu irmão, um forte abraço. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A participação dos nossos ouvintes sempre tão especial, sempre muito legal quando a gente pode ouvir os nossos ouvintes. Vários ouvintes estão mandando imitações. Vou tocar uma aqui agora para poder quebrar um pouquinho aqui. Veja bem, escuta aqui. Quem que essa pessoa está imitando aqui, hein, gente? Alguém sabe? Fala, menino lindo. Aqui quem fala é Lucas, da Assembleia de Deus, de Monte Betel, em São Gonçalo. J.R. Vargas, menino lindo, sou eu mesmo. Que maravilha, hein? Tá bom, Tiririca. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da audiência. Valeu. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos a Brasília, minha gente. Então, eu quero ouvir os queridos e ilustres debatedores ouvindo inicialmente sobre o seguinte: o Procurador da República e nome mais conhecido da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, quem eu já entrevistei aqui em nome da 93 FM, tem um vídeo no YouTube aí rodando bastante. Ele anunciou no domingo de Páscoa que ficaria em jejum e oração durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF por conta dessa postagem. Eu não lembro aqui do nome, como é que fala aqui? O nome do deputado aqui, me ajuda. 2 deputados federais, um do PT do Rio Grande do Sul, que é o Paulo Pimenta, e outro do PT do Rio, Vadir Damus, tá errado, você me desculpa, viu? Vadir Damus entraram com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, alegando que Dallagnol infringiu o Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União, fazendo, entre aspas, proselitismo religioso nas redes sociais, fecha aspas, e desrespeitando o artigo sobre imparcialidade no desempenho de funções do Código. Eu quero inicialmente ouvir os nossos queridos debatedores sobre este tópico e depois eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o que aconteceu. Fiquem à vontade. Olha só, o procurador, ele não deixa de ser um cidadão. Isso faz parte da sua liberdade religiosa. Nós vimos ontem vários grupos de petistas fazendo orações em praças públicas, promovendo cultos religiosos, de vários segmentos religiosos, né? Pela liberdade de Lula, outros pela prisão de Lula. Gente,
Todos nós temos direito à liberdade religiosa. Antes de ser um procurador, vou repetir, ele é um cidadão. E ninguém falou do vídeo do Lula, né? E que está lá tomando passe lá no meio dos índios, e ele teve a liberdade de ir lá tomar o passe dele com cachimbo, com a pipoca, com a galinha. O problema é dele. É um direito, então, né? Então, assim, quando eu vi a reportagem aqui, eu pensei a mesma coisa que a pastora. O Deltan, ele foi como cidadão, tomou a sua opinião como cidadão. Se nós olharmos para ele nessa hora como procurador, nós vamos recriminar, vai ter a recriminação da maneira que houve. Só que o proselitismo, só existe proselitismo quando é o procurador que é evangélico, não existe o proselitismo político, não existe outro tipo de proselitismo de ideologia, o proselitismo ideológico, que toda hora estão nas redes sociais, toda hora estão na própria televisão, nas redes de televisões. Então, assim, é uma palhaçada, me perdoe, ouvir. Mas na verdade eu creio que isso aí nada mais é do que a projeção do deputado. Isso aí ele está se promovendo. Na verdade ele está querendo isso aí virar mídia. Mas que no fundo é o seguinte, ele foi acredito aqui como cidadão, ele tem o direito de expressar o que ele quiser, né? Desde que não fira a Constituição. Agora é engraçado essa turma que briga aí por direitos humanos. Você não pode opinar contra cor, contra sexo, contra isso, contra aquilo. Quando o cara dá a opinião dele, que é evangélico, cai de pau. Isso aí. Quer dizer, eles defendem os direitos, né? Pelo menos é uma bandeira do PT. Me assusta até achar que o PT apoia esse tipo de argumentação. Que eles defendem a liberdade de expressão. Quer dizer que na hora que ele tem a liberdade dele fora do serviço, quer dizer, ele é um cidadão comum, ele é o Deltan, ele não é o procurador Deltan toda hora. Aí vem dois deputados que querem se promover. Gente, eles querem, na verdade, eles estão, na verdade, expressando, né, a sua derrota. Eles estão fazendo barulho porque perderam. Porque perderam. A condenação de Lula chegou e eles sabem que vão continuar perdendo. Ainda tem mais 6 processos para frente para ser julgado. Então agora eles vão pegar qualquer coisinha para fazer barulho, entendeu? O procurador Deltan, em momento nenhum ele diz, ele cita o nome de Jesus. Se a gente olhar lá as reportagens, ele fala: estou fazendo o meu jejum porque vou fazer as minhas orações, e todo mundo tem esse direito. Agora, daqui para frente, é isso aí que o PT vai fazer. Muito barulho, muitas acusações para poder chamar a atenção. E a verdade é que no campo de batalha espiritual que nós sabemos que o Brasil está atravessando, eles também sabem que o jejum é uma arma poderosa e sabia que essa arma poderosa ia dar no que deu. E a verdade meu amigo, estamos felizes. E é um absurdo, né? Porque falar em quebra do código de ética, fazer jejum, está sendo quebrado o código de ética toda hora, a todo tempo. É isso que está sendo julgado, inclusive. É a quebra do código de ética. Fazer jejum não é quebra de código de ética. Qualquer um de nós pode fazer, independente da sua religião. O que mais o PT fez liberdade, foi quebrar a ética. Você imagina o seguinte, você escuta dos movimentos aliados ao PT que vão fazer quebra-quebra, que vão invadir, que vão isso, e os caras não vêm a público dizer: não, peraí, não se resolve assim, tá todo mundo já de cabeça quente, vamos esperar. Não. Aí quando alguém diz que vai ficar em jejum, em oração, os caras ficam revoltados. O que eles queriam? Que um chamamento a um conflito civil, que saíssemos das ruas, olha, quem é contra o Lula, vão pra rua aí gritar. Ele não fez isso, não houve uma incitação pública, mas parece que incomoda. Pacífica, aí a sua leitura é fantástica. Por quê? É uma leitura espiritual. Eles têm medo das armas espirituais. E é bom dizer que nós estamos juntos, Deltan. Nós estamos juntos, Sérgio Moro. Nós estamos juntos. Olha, há um monte de gente, não só evangélicos, um monte de gente. Esse país está apoiando vocês. Vocês estão no caminho certo. Gente, é isso mesmo. A mobilização a favor da justiça foi muito maior. Porque quem quebrou o código de ética foi Lula com corrupção pacífica, foi Lula com lavagem de dinheiro. Isso é quebrar a ética. Ele é pro PT uma divindade. Eu concordo que se estivesse falando de jejum e oração pro Lula, aí ia ter ido aprovando. Talvez, se fosse citada a violência, talvez não desse a repercussão para eles da maneira que deu o jejum. Uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Então deu repercussão e assim, eu quero deixar claro aqui
eu não sei se eu falo em nome dos evangélicos, em meu nome, do povo, sabe? É brasileiro. que nós estamos orando, nós evangélicos estamos orando para Deus fazer um sacode no Brasil. Então, aos deputados do PT aí que não gostaram do jejum, não é só ele que está fazendo jejum, não. Nós todos estamos jejuando, orando, fazendo batalha espiritual. Amém. E vai cair por terra essa potestade do inferno que se levantou no Brasil. Agora, tem impressão que o que vocês estão dizendo, se não é isso, por favor, afirmem, deixem claro isso, que vocês não estão falando contra um partido, contra uma pessoa, é contra a corrupção. Eu vou falar por mim. Contra a corrupção. Não. Seja do PT, do PSDB, do PP, do PP. Tem tanto P que eu não sei. Ou seja, é uma manifestação de reação dos queridos debatedores que aqui estão, falam naturalmente em nome deles. Sim. Cada um sempre fala por si, evidentemente, isso é muito importante, mas é uma fala que está ampliada, não é uma fala relacionada apenas ontem. Porque os processos estão aí, os deputados estão presos, outros senadores estão a caminho, a investigação da Lava Jato é um marco na nossa história. Pode ter exagero, pode ter erro, pode ter isso, pode ter aquilo. É um marco na nossa história. Os empresários estão presos, a gente nunca, eu pelo menos achei que isso não ia acontecer. Isso não vai dar em nada. Essa expressão, de repente, as coisas começam a funcionar. E aí você tá numa pista como Avenida Brasil, linha amarela, vermelha, e passa um carro da Polícia Federal. Qual é a reação que você tem? Para alguns deve dizer assim, meu Deus, me descobriram aqui. Para outros deve ser assim, puxa vida, que maravilha, é mais um. Ou seja, as reações elas são diferentes, porque as pessoas entendem as questões de forma diferente. Evidentemente, quero ressaltar para os nossos ouvintes que esse é um assunto, esse é um tema apaixonado. Esse é um tema, você vê que os debatedores estavam num tom de voz. Esse assunto, eles mudaram o tom de voz. Aí eu estou entrando aqui para poder amenizar um pouco, porque a indignação ela é respeitada sempre, mas o tom de voz ajuda muito para a gente acalmar ou para a gente incitar. E aí a gente precisa identificar que o fato de ser um assunto que produz tensão, tem sempre alguém do outro lado achando que você está do outro lado. E na verdade, os brasileiros estão do mesmo lado. Evidentemente que todo mundo quer uma justiça sendo feita, e vai ser feita para A, para B e para C. Todo mundo tem que entrar nessa aí. Eu acho que a tua tese é maravilhosa, só não é real. O que eu quero dizer é o seguinte, o Deltan precisa saber que ele não está sozinho. Isso. Eu estou me posicionando a favor do direito que eu tenho de jejuar e orar. E aí com veemência para quê? Para que nós evangélicos, que somos tidos como aquela turma que cala a boca, está sempre ali, baixando a cabeça, tem uma hora que nós vamos dizer o seguinte, não, nós oramos, eu orei e também fiz o meu jejum. Eu tô me referindo, apóstolo, não ao fato que o senhor acabou de dizer, é quando começa a tratar um partido político, um político com uma distinção específica que não é o nosso assunto. Quer dizer, o nosso assunto é que vocês que falaram. Eu tô buscando o assunto. O assunto era o jejum. Esse é o assunto. Aí o assunto falou, eu tô aqui para dizer a vocês podem falar o que vocês quiserem. Vocês são livres para falar o que vocês quiserem. Só tô posicionando aqui para dizer o seguinte, olha, o ponto aqui, o nosso assunto não é esse. Então, a justiça está sendo feita, é o que se espera, é pelo que a gente ora. Nós temos orado aqui, pelo Brasil especificamente, há quanto tempo? O Deltan e a turma dele, o timaço lá de Curitiba, eles fizeram as 10 medidas, nós assinamos aqui. Eu assinei, encorajei as pessoas a assinarem, acho que vocês também assinaram. Sim. E o jejum é o seguinte, cara, ninguém vai dizer pra mim se eu vou comer ou não. Se eu não quiser, eu não vou comer. Não é isso? O jejum é do indivíduo. Ninguém pode se envolver dizendo que ele foi quebra de qualquer tipo de código dele, porque ele disse no Twitter que ele iria fazer jejum. É um direito dele. Agora, vamos lá. É muçulmano. Isso. É muçulmano. O cara é muçulmano. Vai dizer só, tô jejuando por causa do ano do Barará, do mês do Tarará. O cara vai se levantar para dizer, procurador, o senhor não devia estar falando isso? Não. Tá falando isso que é evangélico. Sabe o que é o ponto aqui? O ponto é a ameaça. O ponto é, não repita mais isso.
Não é o não faça. Querendo calar. Não é o não faça hoje. É o seguinte, não faça mais. Se o senhor fizer, nós vamos pra mídia. E nós temos mídia. Isso aqui são os dois mencionados, eu tenho que dar nome. Porque foram os dois. Com certeza. Eu não posso dizer que foram alguns. Eu não posso dizer que foram fulanos do partido tal. Eu tenho que nominar. Por isso deputados. Por isso que o PT entrou, porque são do PT. Eles estão não tem nada a ver com o dia de ontem. Eles não estão pensando. Eles esqueceram que é ano político. O povo de Deus está crescendo cada dia mais. Nós estamos crescendo. Ninguém vai parar a marcha da igreja. Amém. O nosso crescimento ninguém vai deter. E eles estão esquecendo disso. Ei, você não está batendo só nesse procurador, não. Você está batendo no povo chamado povo de Deus. Olha aqui o ouvinte dizendo, só vejo todo mundo atirando pedra no Lula e o Temer tá aí. O Temer tá aí. Diz aqui o ouvinte. Pelo PT. O jejum é a melhor arma. Diz aqui uma querida ouvinte também, apresentando a sua opinião. Outros ouvintes aqui dizendo também, olha, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe, porque vocês não fazem o movimento na mídia contra o PT, que o Lula está fazendo campanha política, é só o Lula, etc, etc. A opinião dos nossos ouvintes aqui, sempre muito bom ouvir aqui a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes. Muitos desses políticos, na época da eleição, enchem as igrejas evangélicas, é verdade. E pede oração para Tem muita gente que abre porta esperando o teto, entendeu? Abre a porta, se nós estamos precisando de um teto aqui, estamos precisando disso assim, e se vende, que tem isso, tem mesmo. Quem se posicionou contra o procurador foram os deputados. Foram exatamente. Eu dei os nomes aqui. Bom, enfim, são esses aqui os nomes dos nossos ouvintes. A questão toda. Claro, vou deixar você falar, pastora. A questão toda é que quando nós tratamos sobre a questão espiritual, nós estamos destacando aqui a questão de um jejum que o procurador tem direito de estabelecer o dia que ele vai jejuar. A rede social é dele, ele escreve nela o que ele quiser, como tem gente que escreve bobagem no Twitter o tempo inteiro. É uma rede extremamente dinâmica, entendeu? Tem muita coisa boa, muita coisa que edifica, mas tem muita coisa que agride. Esse é o tema, esse é o tópico, pastora. Olha, nós estamos aqui defendendo o direito de um cidadão, vou repetir, tá? Que é um procurador, graças a Deus. Nós estamos defendendo aqui o direito de um cidadão, como estaríamos defendendo o direito de qualquer cidadão. Agora, nós estamos falando desse jejum, desse levante dos deputados do PT, porque é sobre esse assunto que nós estamos falando. Mas nós louvamos a Deus, eu estou muito feliz com a Operação Lava Jato, que está colocando muitas empresas, muitos empresários na cadeia, muitos políticos na cadeia. Não é só do PT, não, de outros partidos também. Mas o assunto aqui está sendo esse deputado do PT. É o deputado do PT. Agora, a Lava Jato vai continuar, porque o povo tá gostando demais dessa limpa que está acontecendo no Brasil. Agora, o caso não é. Hoje aqui, nós, infelizmente ou felizmente, né, surgiu esse assunto aqui desses dois deputados do PT que estão se levantando contra um cidadão, e nós estamos aqui em defesa desse cidadão, a sua liberdade religiosa. Em defesa do direito. Levantou contra um cidadão e evangélico, eu proponho aos nossos ouvintes a levantar um jejum agora em favor do procurador, para eles verem que o jejum dá certo e a oração dá certo. Aqui o ouvinte dizendo, JR, a igreja que eu sou membro, ora e jejua desde antes do Deltan nascer, para Deus livrar o Brasil dos corruptos. Mas eu acho que a Lava Jato agora passa por esse perigo, porque ela vai começar a mexer no judiciário. A gente começa a perceber que ela já mexeu no executivo, no legislativo, agora no judiciário, por isso estão todo mundo repensando o seguinte, só na última instância, são 4. E ninguém está podendo falar nada, o pior é isso, quando você, uma frase, onde repercutiu no Brasil todo a frase do general, né? Então assim, não pode se falar nada. JR, tem demônio que só cai por terra com jejum e oração, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte está dizendo assim, mas a Bíblia não diz que para quando a gente jejua a gente não fala nada para ninguém? Verdade. É verdade. Ele não falou, escreveu. Jesus falou. Ele não falou, nem escreveu. Aí não. Não falou nada. Mas enfim, é uma manifestação para dizer, olha, eu vou estar lutando com as minhas armas. Sim. O que eu pude fazer do ponto de vista
da investigação, do trabalho do Ministério Público, eu tô interpretando a frase dele, eu já fiz. A minha parte técnica, profissional, eu já fiz. Agora eu tô com a minha parte aqui como cristão que ama o país, que está intercedendo pelo país, enfim. O desejo que, claro, que o povo tá, JR, de ver o Brasil liberto, sabe, desse principado que se instalou, é tão grande, mas é tão grande, sabe, que a gente ora, jejua, clama, pede, sabe, como disse a pastora, esse ano é ano da gente mudar tudo, tá na hora de orar para ter direção, isso sabe, para não fazer qualquer coisa, para não fazer impulsionado por trocas, né? Então orar e jejuar para que Deus, como diz a palavra, realmente, né, coloque lá a bênção sobre o Brasil. E o maior ensinamento de tudo isso, gente, as pessoas que estão aqui embaixo estão olhando e falando, ei, corrupção, tá levando todo mundo pra cadeia, deixa eu parar por aqui, deixa eu repensar as coisas. E um recado definitivo para essa galera, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. E assim, a esperança é a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deltan já fez um grande trabalho lá e está continuando esse trabalho em jejum, em oração. Esse é o caminho mesmo. Olha, não é específico ao PT, claro, é realmente a todos. Todos os corruptos. É hora de ampliar essa história, porque realmente está confuso, né? Agora vamos a Belfor Roxo, vamos lá? Belfor Roxo. Um vídeo circulando pelas redes aí, pelo WhatsApp, Facebook, etc., mostra dois alunos, pelo menos, e uma dessas alunas supostamente cheirando cocaína. São primeiro ano, quanto é? Primeiro ano, quantos anos? Tá bom, vamos dar um tempo aí. Primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. 13, 14 anos. 13, 14 anos. Então, a escola emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que não era cocaína, que se tratava de um remédio contra a cólica que foi aberto, colocado assim, uma brincadeira infeliz. Os pais das crianças se manifestaram dizendo que as crianças estavam erradas, mas que não estão desatentos, que em geral levando, onde é que está o pai, onde é que está a mãe, eles já se manifestaram em relação a esse assunto. A própria escola fez uma enorme nota para dizer que, enfim, que isso, a publicação, ela foi irresponsável. O fato aconteceu no dia 15 de março, na mesa de nossa esquina cultural, estou lendo a nota, que fica no meio do pátio, local de circulação e visibilidade. Visibilidade essa que só foi bloqueada pelos 4 colegas que filmaram e postaram as imagens no grupo de WhatsApp da própria turma. Do grupo do WhatsApp da própria turma, o negócio, vazou, explodiu. Então, primeiramente a notícia foi de que era de várias outras escolas. Depois se identificou qual era a escola pelo uniforme, já se identificou qual era a escola. Na sequência, a escola se manifestou dizendo, olha, isso não foi cocaína, isso aconteceu ali na escola, nós estamos atentos agora. Ou seja, descobriram que uma coisa estava acontecendo. E aí, o fato é que isso trouxe para nossa reflexão o que está acontecendo nas nossas escolas, o tipo de imitação que ainda que não seja cocaína, o que isso representa? O que significa? Que tipo de brincadeira é essa que vai para nossa escola, onde você vai imitar uma pessoa utilizando drogas? E a imitação deles é perfeita, é realmente de quem já viu e tem prática realmente do uso, né? Você veja que não foi algo muito perfeito, muito perfeito. Não foi uma coisa assim, não sei fazer, só vimos aí na mídia, não, foi feito assim, você olha pela quantidade certinha, a listinha certinha, a trilha, entendeu? Pode ter sido visto até num filme, mas isso aí é um alerta, sim, para as escolas, é um alerta para os pais, é um alerta para todos nós, que infelizmente os pais, gente, não podem ser responsabilizados quando o aluno, a criança dentro da escola, os pais não estão sabendo o que está acontecendo lá dentro da escola. Então, mas é um alerta para a gente conversar mais com nossos filhos, é um alerta porque tem crianças, tem adolescentes que conseguem ser manipulados com muita facilidade. A gente vê aí essa menina sendo manipulada a cheirar, e estão falando aí que é um medicamento, que é super perigoso também. E o vídeo, ele faz uma apologia e um treinamento.
né? Da maneira que tem gente se manifestando contrário, quantos não deve ter também feito na brincadeira dentro das escolas? Bispo, é o que o pessoal chama de desafio, entendeu? São vários, esse é um deles, e o desafio aqui é a simulação dessa inalação, e o conteúdo, segundo a nota, o nota de esclarecimento da escola, é uma cápsula de um remédio para cólica, né? Então, este é o fato, isso aqui é um fato. Tá certo? Nós estamos vendo o vídeo tá aí, tá disponível aí pela internet. Essa escola fica em Belford Roxo e a manifestação da própria escola foi feita aqui. Eu estou dando voz aqui às pessoas. Infelizmente, o que nós mais temos são crianças, adolescentes e jovens repetindo coisas absurdas. E aqui um ouvinte diz: olha, eu não acredito que não seja droga, até porque ela levanta a cabeça como se estivesse pegando fogo. Nunca usei nada disso, mas tenho pessoas próximas, enfim, e tem gente que fica colocando pilha, é verdade. Tá aí o relato sobre esse assunto, né, Bispo? Quando eu vi, JR, com toda sinceridade, eu não achei que fosse droga. Eu achei realmente que fosse uma manipulação de um fake, né? Fake news. Mas daquela falsa logo eu falei notícia. pra minha esposa, isso não é droga, isso aí eles colocaram algum pó ali e fizeram a brincadeira para repercutir da maneira que repercutiu. Ganha fama, né? Ganha fama. Agora a fama deles. E treina. Infelizmente. E desafia outros a fazer. Infelizmente, isso é uma coisa que se multiplica, daqui a pouquinho as crianças fazem. Converse com seus filhos, isso é muito importante. E começa com remédio, tá? Começa com remédio e daqui a pouco é a cocaína mesmo. Olha, gente, amanhã nós vamos veicular a última reportagem da série especial produzida pelo jornalismo da 93 FM sobre a guerra na Síria. Nós já falamos dos motivos da guerra, das vítimas do conflito e dos milhares de cidadãos sírios que foram obrigados a deixar o país e a reconstruir a vida em outras nações, como aqui no Brasil. Essas reportagens, inclusive, estão disponíveis para ouvir de novo e compartilhar no YouTube da 93 FM. Nesta quarta reportagem inédita, vamos falar que há esperança no meio dessa guerra horrível e que nós mesmos, bem distantes daquela realidade, podemos ajudar. É amanhã no nosso Debate 93 e você vai participar com a gente amanhã, com a graça do nosso Deus e Pai. Estamos juntos no Debate 93. Ô, pastor Pedro, informa para os nossos ouvintes, por gentileza, a hora certa. O senhor imita alguém, pastor Pedro? Sim. Tem essa habilidade, não? Sim, JR. Quem quer dinheiro? Esse é o Silvio Santos. Poxa vida, ficou bom. Dá a hora certa aí, pastor, por gentileza. Fred, agora são exatamente meio-dia. Olha aí, esse aqui, ó. Graça e paz, J.R. Vargas. Aqui quem tá falando é o Galinho Jacó. O Galinho Jacó, da Rosane Flex. Eu vou curtir essa brincadeira e vou imitar o J.R. Vargas. E o J.R. Vargas falou mais ou menos assim: alô, minha irmã, alô, meu irmão. Aqui fala J.R. Vargas. Graças e paz, aqui o Eduardo IPP, Vila Laje, tô apostando no Ninho do Espírito Santo. Bonito. Obrigado, meu querido. Ô, Catatão, cadê você, Catatão? Ô, Zé, eu tô escutando o debate da Rádio 93, Zé. Fala de tudo. Ô, Catatão, manda um alô então pro J.R. Vargas. Ali é o Zé. Zé Colmeia. Aqui é a Sinara de Japeri, Santa Amélia, do Ministério Emanuel. Um beijo pros debatedores. Pode trabalhar com criança, adolescente, fazendo voz aí, vai ser um sucesso, meu irmão. Escuta aí, ó. Dona Florinda, professor Girafales, eu te amo, Dona Florinda. Você aceita um cafezinho, professor Girafales? Aqui é Zenaide, de Nilópolis. A paz. A paz, Zenaide. O seu rádio está no Debate 93. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participante aqui do nosso Debate 93. Muito obrigado também aos nossos ilustres debatedores. Apóstolo Alexandre, obrigado, um abraço, meu querido. Um abraço, JR, manda aí um beijo para todo o pessoal do Ciano. E um beijo pra minha esposa, tá aí ligada aí na 93 junto com a gente. Maravilha. Pastora Flor de Lis, obrigado, um abraço.
Abraço, pastor J.R. Vargas. Deus abençoe aí a 93 por mais um convite. A todos os ouvintes desse debate, que as bênçãos de Deus te alcancem. A minha mãe que está escutando, a irmã Neinha, e a todos os meus familiares, a todos os meus filhos. Deus os abençoe. Amém. Bispo Sérgio, muito obrigado, um abraço. Muito obrigado a você, JR, a rádio. Quero mandar um abraço para minha esposa, para meus filhos e para nossa igreja e convocá-los amanhã. Estamos no primeiro dia de aniversário de 21 anos de igreja. Quero glorificar Deus muito, muito, muito por esses anos. Amém. Muito obrigado, querido pastor Pedro. Um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Um abraço aos ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Mando um abração para nossa igreja, Igreja Batista em Terra Firme, e para minha esposa, minha filha. Deus abençoe vocês. Maravilha. Nós queremos agradecer a Deus também pela vida dos queridos pastores que estão aniversariando no dia de hoje, minha gente. Hoje é a pastora Verônica de Jesus, da Igreja Chama de Fogo da Justiça do Engenho da Rainha, o pastor Ananias das Neves, da Assembleia de Deus de Itaocaia, em Maricá, e o pastor Wilson Pinheiro dos Santos, da Assembleia de Deus de Anchieta, aniversariantes do dia de hoje. Nós queremos agradecer a Deus por essas vidas preciosas, pedindo ao Senhor que continue a abençoá-los em nome de Jesus. O bispo vai orar conosco, nós vamos apresentar esses temas. Temos orado continuamente pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos orado pelo nosso país. Vamos continuar a orar pelo nosso Brasil. É tempo de oração, é tempo de clamor na presença de Deus, é tempo de jejum, é tempo de estarmos juntos, clamando ao Senhor pelos mesmos motivos que nos unem de ponta a ponta. Vamos orar pelos venezuelanos que chegam em número muito grande lá em Roraima, em Boa Vista, especialmente, conforme nós conversamos hoje, uma entrevista exclusiva com quem está vivendo o dia a dia, lidando, prestando socorro e assistência, que é a igreja. A igreja é um lugar de relacionamento, é um lugar de adoração, de culto e de serviço. Nós podemos mudar a face da cidade a partir do trabalho de cada um de nós. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Nós queremos louvar o teu nome nesse início de tarde, glorificar por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos, em especial, colocar em tuas mãos lá a cidade de Boa Vista. Meu Deus, dê direção a esse governo, a esse prefeito, meu Deus, para que ele tenha direção de realmente o que fazer com os venezuelanos que estão chegando. Dê graça ao teu povo, à tua igreja naquele lugar. Meu Deus, já tem ajudado tanto. Deus, é uma situação tão difícil de se analisar. Às vezes pessoas acabam criminalizando a atitude do prefeito, mas não é hora de nós julgarmos atitudes, mas de orarmos para que o Senhor dê direção aos teus filhos. No nome de Jesus, nós sabemos muito bem que tu és o Senhor e que tu podes todas as coisas. Colocamos em tuas mãos a pastora Verônica, da Igreja Chama em Fogo, o pastor Ananias, da Assembleia de Deus de Itaocaia, o pastor Wilson Pinheiro dos Santos, da Assembleia de Deus de Anchieta, aniversariando. Pedimos a tua bênção sobre a vida deles e sobre a vida de todos aqueles que estão aniversariando no dia de hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, dê saúde, vitória e paz. Colocamos os nossos policiais, o nosso estado. Repreenda essa violência, esses assaltos que se multiplicam no Rio de Janeiro. Repreenda na autoridade do nome de Jesus. Toma nossa saída desse lugar. Livra-nos dos crimes de sangue dos homens sanguinários, de balas perdidas. Queremos chegar em paz na nossa casa, assim como todos os cariocas querem chegar em casa sem problemas com assaltos e balas perdidas. Pai, tem misericórdia de nós. Nós colocamos em tuas mãos e te agradecemos por esse veículo que é a Rádio 93. Muito obrigado por tudo no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.